Alô, alô, salve, salve, amigos da TV Sounic, da TV 247. Boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso programa vespertino da TV Sounic, com as notícias mais recentes do Brasil e do mundo. Eu passei boa parte da tarde hoje assistindo a Telesur, que mostrou a grande marcha que acontece hoje em Caracas, por ocasião de um ano da reeleição do presidente Nicolás Maduro. Venezuela hoje, depois de um período que começou em janeiro, exatamente dia 23 de janeiro, quando um deputado se autoproclamou presidente da República, dia 23 de janeiro, até hoje, até outro dia, viveu um período muito tenso, duas tentativas de golpe, de se derrubar o presidente Nicolás Maduro, e hoje completa-se um ano do novo mandato de Nicolás Maduro e ele resistiu ao golpe. As tentativas de Trump, da CIA, do Mike Pompeo, aliados a Juan Guaidó, aliados ao presidente da Colômbia, Ivan Duque, e também com uma pequena ajuda, pelo menos moral, do presidente brasileiro, Bolsonaro, não adiantou, porque os planos de golpe de Estado comandados por Juan Guaidó foram por água abaixo. No dia 14 de maio, agora, houve uma reunião, sentaram-se frente a frente o chanceler da Rússia, Sergei Lavrov, e o secretário de Estado, Mike Pompeo. Boa noite a todos. E nessa reunião, eles selaram um pacto pela paz da Venezuela, ou seja, o golpe da Venezuela não haverá mais Juan Guaidó. Já estão em curso conversações entre a situação, Nicolás Maduro e a oposição venezuelana na Noruega, para que a crise não afete ainda mais a população venezuelana. Ao contrário de muitos discursos desinformados, não sei se por má fé, não sei se por ignorância mesmo, muitos comentam, muitos acham que a Venezuela tem regime comunista. Não é um regime comunista. Eu vivi na Ucrânia nos anos 50, na década de 50, e posso escrever para vocês o que é um regime comunista. E não é o regime venezuelano. O regime venezuelano é bolivariano. No regime comunista, como aconteceu na União Soviética, em todos os países da União Soviética, na Ucrânia, onde eu vivi, primeira coisa é abolida a propriedade privada. No entanto, na Venezuela existe a propriedade privada. As pessoas têm casas, tem a elite venezuelana, tem empresas, enquanto que no regime comunista, como era na Ucrânia, que fazia parte da União Soviética, todas as empresas são do Estado. Todo o dinheiro é controlado pelo Estado. Aí decorre que o Estado é o único empregador. Os salários, portanto, são estabelecidos horizontalmente. E não há como ir atrás de salários maiores. Bem, na Venezuela não acontece nada disso. Embora os salários sejam baixos,
como também eram salários na Ucrânia, como são salários nos países de regime comunista, como em Cuba. O regime venezuelano não é comunista. No regime comunista não há mais de um partido, só o Partido Comunista, o que não é também o caso da Venezuela, onde há o Partido da Situação, há partidos de oposição. A outra diferença do regime comunista para o regime venezuelano. No regime comunista há apenas um órgão de comunicação, que é o órgão do governo. Era o Pravda na União Soviética. Não existe imprensa de oposição. No entanto, na Venezuela há jornais que defendem Maduro, jornais que contestam Maduro, como também emissoras de TV que contestam Maduro e outras que defendem Maduro. Então não existe esse monopólio da comunicação, que é típico de regime comunista. Venezuela não é comunista. No regime comunista também não há eleições presidenciais, apenas eleições para deputados. Se bem que também não são eleições diretas e populares. No entanto, na Venezuela houve eleição há um ano e Maduro ganhou. A oposição pôde concorrer. Quem não quis, e houve até 4 candidatos da oposição concorrendo. Os outros não quiseram concorrer, não é que foram impedidos de concorrer. Portanto, não há como, não concordo com a denominação de jornais brasileiros como a Folha de São Paulo, que chamam Nicolás Maduro de ditador. Não é ditador, é presidente da República, foi eleito. E agora que o projeto de golpe de Estado patrocinado pela CIA, pelos Estados Unidos, foi descartado depois dessa reunião do dia 14 de maio em Sochi, entre Sergei Lavrov e Mike Pompeo. A Europa, que também deseja a pacificação da Venezuela, também vai parar com essa história de proclamar Juan Guaidó presidente. Não há mais como Trump continuar chamando a Venezuela, o governo Nicolás Maduro, de um governo ditatorial, e nem o presidente Bolsonaro fazer a mesma coisa. Aliás, o governo Bolsonaro e o presidente Bolsonaro têm que esquecer um pouco a Venezuela, esquecer a Argentina e se preocupar com os problemas brasileiros que eles não conseguem resolver. Quanto a essa coisa de comunismo, primeiro, Venezuela não é comunista, certo? Depois, segunda coisa, não existe mais o perigo, esse chamado perigo comunista. Não existe mais o Comintern. Quem fazia o proselitismo, quem fazia a divulgação e a disseminação do comunismo nos demais países era a União Soviética. A União Soviética não existe mais. Cuba não está interessada em fazer apologia do comunismo, nem a China, que nem é mais comunista. A China é híbrida, é um híbrido entre comunismo e capitalismo, porque no comunismo, tal como eu conheci na Ucrânia, não existe iniciativa privada, ou seja, ninguém pode trabalhar fora do emprego oficial e você trabalha para o governo, que é o único empregador, só tem trabalho em empresas do governo. Então, por exemplo, meu pai, numa fábrica de tintas, a grana era muito pequena, não dava, então ele
para poder sustentar a família. De vez em quando arrumavam servicinhos extras particulares para pintar a casa de alguém. Ele era um competente pintor de parede. E eu me lembro que para fazer isso, ele tinha que sair de casa à noite, em silêncio, para os vizinhos não perceberem, não notarem, porque os vizinhos poderiam denunciá-lo. Há esse clima de dedurismo, de delação, havia pelo menos na Ucrânia. Isso eu estou contando nos anos 50, os anos Stalin. Não sei como é em Cuba, não conheço Cuba, não conheço outros países comunistas, não conheço a China. Eu estou contando o que eu vi na Ucrânia. Havia problema de delação, meu pai tinha que sair escondido para não ser delatado. E se fosse delatado, a pena seria muito grave. A pena é degredo na Sibéria, onde faz 40 graus negativos. Não existe mais essa coisa de implantar o comunismo no mundo. Nem Cuba está interessada nisso. A Rússia, muito menos, que não é mais comunista, é capitalista. Portanto, isso que o Bolsonaro e seus adeptos estão querendo convencer os brasileiros de que há esse perigo comunista e eles vieram para salvar o Brasil do comunismo, eles estão atrasados 60 anos. Isso que eles chamam de perigo comunista podia ter havido nos anos 60, quando a União Soviética existia a União Soviética, afinal, e havia aquele clima de Guerra Fria entre os Estados Unidos representando o capitalismo, a União Soviética representando o comunismo. Hoje não há mais nada disso. Não há ninguém interessado em exportar comunismo. Cuba não exporta comunismo, nem Venezuela está interessada em exportar o bolivarianismo para o Brasil. Portanto, cada país tem a sua especificidade. O que Cuba e Venezuela procuram é se desenvolverem da forma como desejam, sem um país impor ao outro a sua forma de governo. Eles apenas não querem ser subjugados pelo grande país do norte, os Estados Unidos, que procura ainda, em pleno século XXI, manter o monopólio da força e da economia, em vez de adotar o multilateralismo, que é o que deseja a Venezuela, o que deseja Cuba e o que desejam os países pacifistas, de uma vez por todas. Tanto Venezuela como Cuba não querem agredir ninguém, não querem atacar ninguém, querem apenas prosperar em paz e não querem impingir formas de governo ou de pensamento aos outros. Portanto, não faz nenhum sentido alguém dizer: mas temos que evitar o perigo de transformar o Brasil numa nova Venezuela, ou transformar a Argentina numa nova Venezuela. Ninguém vai transformar a Argentina em Venezuela, nem o Brasil em Venezuela, nem o Brasil em Cuba, nem nada disso. Nada disso, não existe nada disso. São lendas, são histórias inventadas. Aliás, aquela história do Bolsonaro, da semana passada, de ele ficar preocupado com a vitória da Cristina Kirchner na Argentina na próxima eleição, ela deu deu uma reviravolta na situação, se candidatou a vice-presidente, colocou Afonso Hernández na presidência para evitar qualquer problema, porque ela sabe que é um alvo de investigações da justiça argentina. Ela corre o risco da sua candidatura ser inviabilizada. Por isso, muito inteligente, a Cristina Kirchner resolveu se lançar a vice-presidente, porque ela, estando na chapa, garante a eleição do candidato, que é o seu grande aliado. E, se acontecer alguma coisa com ela, o governo, com
o candidato se elege e se propõe a executar a agenda da Cristina Kirchner, a agenda que foi abandonada pelo atual presidente Maurício Macri e que tombou e que deixou a Argentina de joelhos. O governo de Maurício Macri está indo tão mal, quer dizer, está acabando tão mal, que o Macri nem candidato à reeleição será, porque a sua popularidade desabou. A Argentina está com fome, a Argentina está sem emprego, mas a Argentina está alerta, indo para as ruas, protestando contra o governo e já se manifesta dando sua preferência à candidatura de Cristina Kirchner, que mesmo na vice-presidência carregará com ela essa votação expressiva para a chapa progressista que deverá levar a vitória na Argentina, de novo abrindo a possibilidade de que os argentinos gozem também da sua riqueza. A Argentina é um país riquíssimo, como o Brasil é um país riquíssimo. E ambos países atravessam períodos de economia estagnada, de recessão, de depressão, e ambos os países se complementam em exportações e importações e devem firmar acordos importantes e que são fundamentais para os dois países. O governo Bolsonaro atravessa a sua pior fase. Hoje, o Bolsonaro continua atacando os políticos. O que ele ganha com isso? Atacando os políticos, ele somente perde votos no Congresso, ele somente confirma o que todos já perceberam, que o governo de verdade, quem governa hoje é o Congresso. O primeiro-ministro do Brasil é Rodrigo Maia, porque o governo é incapaz de governar. Não é o país que é ingovernável, o governo é que não sabe governar. Então, essas ofensas do presidente Bolsonaro, a classe política que ele repetiu hoje para insuflar as manifestações que ele pretende que sejam a favor do seu governo, representam mais instabilidade, representam menor ainda a possibilidade de aprovação das reformas, como a reforma da Previdência, e que traz a economia para patamares mais baixos ainda. O dólar continua subindo, já passou dos 4,10. E quando a gente fala em 4,10, não são, na verdade, 4,10, são 4 mil, porque o real perdeu 3 zeros, né? Então a conta certa é: o dólar está valendo R$4.100. Essa é a conta correta. O dólar sobe, a bolsa desce e as projeções do PIB também diminuem. E esta é uma situação política muito deletéria, muito pantanosa para o presidente, porque a isso se somam todas as suas ações que provocaram a sua condição de ser o presidente que ganhou mais desafetos em tempo tão curto. Nenhum presidente da história do Brasil conseguiu ter tantos desafetos em tão pouco tempo. Ele não tem mais ninguém para defendê-lo, nem no Congresso, nem na imprensa, porque hoje eu estava lendo também matéria a respeito das emissoras de televisão decepcionadas com Bolsonaro. Embora o SBT, a Record e a Rede TV sejam favorecidas pelo governo, mesmo elas, teoricamente favorecidas, estão reclamando de falta de verbas publicitárias, tanto do governo como as verbas publicitárias dos anunciantes tradicionais.
porque quando a economia patina, quando a economia está estagnada, o primeiro segmento atingido é o segmento publicitário. E as televisões vivem de publicidade. Economia parada, não há anúncios, não há televisão. Então, as televisões estão decepcionadas com esse governo, mais um setor que também não aguenta mais atuar sob um governo que não governa, sob um governo que não propõe nenhum projeto de esperança, nenhum projeto de construção, nenhum projeto fundamentado e sólido de criação de empregos, de criação de vagas na saúde, de criação de vagas nas escolas, de projeto de investimentos. É um governo que caminha para trás como caranguejo, é um governo cujo ministro da Economia apenas vem a público dizer que o país está no fundo do poço, coisa que nunca se viu o ministro da Fazenda confessar publicamente. Imagina a repercussão disso nos outros países. O Brasil está no fundo do poço. Isto é, em 5 meses de governo, quem é o responsável por levar o Brasil ao fundo do poço? Ainda é possível culpar governos anteriores? Já são 5 meses desse governo. E se o ministro da Economia confessa que o Brasil está no fundo do poço, a responsabilidade é desse governo. E a responsabilidade desse governo seria tirar o Brasil do fundo do poço. Meus amigos, muito obrigado a todos por assistirem mais esse programa vespertino da TV Sounic, transmitido pela TV Sounic e pela TV 247. Por favor, compartilhem, por favor, se inscrevam no canal, ativem o sininho, visualizem outros vídeos e seguiremos juntos, sempre conversando e sempre trocando opiniões construtivas a respeito do Brasil e dos caminhos do mundo. Muito obrigado a todos, vejo vocês logo mais no Boa Noite 247 e até a próxima edição ao vivo da TV Sounic. Muito obrigado e até lá.